Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre um desenho que eu assisti na Netflix no mês passado, que eu gostei bastante, estou super ansiosa, super hypada pela continuação, que é o desenho de Castlevania. Se você gosta de conteúdo sobre Netflix, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Eu falo mais de resenha literária, mas às vezes eu também me aventuro um pouquinho a comentar lançamentos da Netflix e outras coisas que eu assisto e gosto bastante, principalmente desenhos e outras séries. Castlevania é um desenho da Netflix que até agora tem 3 temporadas e que foi diretamente inspirado e baseado nos jogos clássicos de Castlevania. Eu não gosto muito de jogos, não conheço muito de jogos e nunca joguei Castlevania, então eu não vou comentar aqui sobre as relações entre o desenho e a série. Eu vou comentar a minha impressão da série como pessoa que gosta de conteúdo sobre vampiros e de séries baseadas nisso, porque eu me interessei muito por Castlevania mesmo não conhecendo o jogo. Eu acredito que os fãs da série de jogos de Castlevania podem ter uma opinião diferente da minha sobre a série, podem comentar outras coisas, mas eu vou comentar aqui exclusivamente sobre a série. A Netflix já produziu 3 temporadas de Castlevania nos anos de 2000. A Netflix já produziu 3 temporadas do desenho nos anos de 2017, 2018 e 2020, e a 4ª temporada também já foi confirmada. E eu tô bem ansiosa por conta do encerramento da temporada 3, que eu acho que abriu margem pra muita coisa na próxima temporada. Eu vou começar contando pra vocês um pouco do que é essa série, o que eu achei dela sem spoilers, e a partir do momento em que eu comentar lá pro meio do vídeo, eu também vou contar um pouco mais sobre a minha opinião acerca dos personagens, do que acontece na história, então vai ter spoiler, mas pode deixar que eu aviso quando for começar. O jogo de Castlevania que inspirou essa série foi o jogo de 1989. E quando a Netflix começou a ideia da adaptação, ele ia ser só um filme de 80 minutos, mas a equipe acabou achando melhor transformar isso em uma série com algumas temporadas para poder desenvolver melhor os personagens. O desenho é uma animação adulta do gênero de terror e aventura que foi escrita pelo Warren Ellis, que é um roteirista que já trabalhou com a Marvel, a Vertigo e a DC. E a direção da série é do Sam Dietz, que já foi designer de personagens de Final Fantasy. Eu acho que essa foi pelo menos o único trabalho dele que eu também consigo reconhecer de certo modo. Eu dei uma pesquisada, ele já trabalhou com outras coisas, mas nada que eu soubesse usar como referência pra vocês. O desenho conta a história do Vlad Drácula Tepes, que é uma referência direta ao Vlad o Empalador, que era aquele cara que inspirou várias lendas de vampiro, o cara que empalava os inimigos dele e colocava eles expostos na frente do castelo lá na Romênia. E o Drácula do desenho é esse, só que na série ele também é um vampiro, que é uma coisa que acabou se misturando com a verdadeira história do Vlad. Em muitas histórias ele é relatado mesmo como um vampiro, como o Drácula original. E o desenho abraçou muito isso e abraçou também outras referências a vampiros que eu vou comentar um pouco mais pra frente. No desenho, o Drácula mora na Valáquia, que é onde fica o castelo dele, que é um castelo que tem uma engrenagem super poderosa que permite que o Drácula mova ele de lugar. Então ele consegue levar o castelo para outros lugares se ele estiver sendo atacado. Isso é uma coisa que tem muito a ver com o desenho, principalmente nas primeiras temporadas. Mas aqui no começo a gente tem uma história que é uma história um pouco triste do Drácula. Ele se apaixona pela Lisa Tepes, uma humana médica. Eles se casam e ele, assim, completamente apaixonado pela Lisa. Ela é uma humana totalmente diferente pra ele. Só que em um momento em que ele tá numa viagem, a Lisa é acusada de bruxaria por conta da medicina com que ela trabalha, que tem muitas coisas que ela aprendeu com o Drácula, de medicina antiga, que as pessoas simplesmente ignoram no mundo do desenho. E ela é acusada de bruxaria por mexer com essas coisas e ela é queimada. Quando o Drácula volta de viagem e descobre o que aconteceu com a mulher dele, ele resolve se vingar matando toda a humanidade. E aí nós temos o nosso anti-herói, na verdade, que é o Trevor Belmont. Ele é o último de uma linhagem de caçadores de monstros e caçadores de vampiros, que é da família Belmont. Ele é o último Belmont que existe e ele é um protagonista do estilo que eu não gosto. É aquele protagonista homem com um passado misterioso e que ninguém sabe muito bem porque é forte, mas é. Eu não gosto desse tipo de protagonista. Quando eu vi o Trevor, eu fiquei um pouco chateada porque eu esperava um protagonista diferente, mas o que eu gostei muito que esse desenho fez, que a adaptação fez, foi trazer pra gente personagens pra diferentes tipos de público. Então as pessoas que não se identificam com o Trevor podem se identificar com algum dos outros personagens. O Trevor trabalha muito desde o começo da história com a Saifa Belnades, que é uma oradora e controladora de um poder mágico absurdo, e dela eu já gosto mais. E quando eles começam a trabalhar juntos, eu acho que eu me identifiquei muito mais com o conteúdo do desenho. O Trevor e a Saifa acabam entrando então juntos já na primeira temporada em uma aventura que parece muito uma quest de RPG, em que eles precisam salvar a humanidade da ira, da raiva do Drácula,
que está reunindo um exército de vampiros poderosos e criaturas trazidas do submundo para poder se vingar então da raça humana, da humanidade, de todo mundo que fez mal para a mulher dele. Ao longo da primeira temporada, que eu achei bem introdutória, a gente conhece os personagens, conhece um pouco da trama e daquela guerra que vai se criando na frente dos nossos olhos, e a gente conhece também vários aliados que o Trevor faz ao longo da história, alguns não tão legais e outros que se tornam personagens muito importantes pro enredo. Os três principais personagens são o Trevor e a Sypha, e também um meio vampiro que se alia a eles, que é o Alucard, que é o meu personagem favorito. Eu vou comentar um pouquinho mais dele depois, porque eu acho que eu vou acabar comentando muitos spoilers se eu tentar falar dele agora. Uma coisa que eu gostei bastante nessa série, além da trama de terror e de aventura e do tom que eles dão pros personagens, foi a dublagem. Eu acho que a dublagem em português ficou maravilhosa. Eles usam estruturas de frase e palavras e vocabulário que a gente não costuma ver em desenhos, e ele é um desenho muito adulto. Eles usam xingamentos e referências à violência, referências a sexo que não são apropriados para uma criança. Então, apesar desse desenho não ter assim nada demais no conteúdo, eu acho que para crianças pequenas ele não é recomendado. Eu não vejo muito problema, não tem tanta coisa aqui que uma criança não poderia ver, a não ser violência, mas é violência em desenho animado. Mas ele não é feito para o público infantil. Ele é um desenho voltado para adultos. Eu amei a ambientação de tudo. E eu amei a forma como os personagens se relacionam. Eu gosto muito de como o Trevor, a Sypha e o Alucard juntos parecem muito um grupo de quest de RPG. Isso me deixou muito confortável. E eu me senti meio que assistindo um episódio de Caverna do Dragão para adultos e com vampiros. E eu não sei se essa referência fez tanto sentido para todo mundo, mas foi assim que eu me senti e eu gostei bastante disso. Eu também gostei das outras referências a vampiros que a série faz. No começo da série a gente vê que uma das aliadas do Drácula nessa luta contra a humanidade é a Carmilla, e a Carmilla, ela é também uma vampira clássica da literatura, que eu morro de vontade de ler o livro, já faz muito tempo, e quando eu vi que eles mencionaram ela, eu só fiquei com mais vontade ainda de ler esse livro. Na primeira temporada, então, a gente vê a ascensão da aliança do Drácula, Carmilla e outros vampiros, juntamente com dois humanos que são mestres de forja. São pessoas com um poder especial de trazer demônios de volta usando corpos dos mortos. Eu achei essa habilidade muito interessante e o Drácula usa isso muito bem pra conjurar um exército de vampiros ainda maior com dois aliados dele, que são o Hector e o Isaac, os dois únicos humanos a trabalhar juntamente com o Drácula. E ali, enfrentando o Drácula, basicamente na frente de oposição, nós temos três personagens com poderes muito diferentes. O Trevor, com as habilidades dele de eliminação de monstros, e eu não sei muito bem o que o Trevor faz, além de manejar um chicotinho louco lá. Gente, desculpa, eu não gosto do Trevor. A Sypha, que é uma personagem que tem muitos poderes mágicos e eu amo ver ela lutando. Ela é maravilhosa, ela é aquele tipo de personagem que eu gosto muito de ver representada por uma mulher. Ela tem os poderes de luta dela, ela participa em todas as partes do desenho e em nenhum momento os roteiristas deixam ela pra trás. Eu achei isso maravilhoso, muito legal, principalmente se tratando de um conteúdo que é meio que de época. E o Alucard, meu personagem favorito, que tem os poderes lá dele de meio vampiro e que, enfim, é maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês assistam se vocês ainda não assistiram, e agora eu quero só comentar um pouquinho sobre as coisas que eu mais gostei, então a partir de agora vai ter alguns spoilers. Eu acho que essa parte do vídeo não deve durar muito, então continua comigo se você já assistiu o desenho, pra eu ver se vocês também concordam com o que eu achei dessa série. Caso você não tenha assistido, pausa o vídeo aqui, vai lá, assiste o desenho, ele é rapidinho de ver, são só 3 temporadas curtas, e quando você terminar você volta aqui pra ver se as suas opiniões bateram com a minha. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever caso você seja novo aqui, e não esquece de voltar aqui depois de assistir o desenho. Agora que eu já dei o meu aviso de spoilers, eu vou comentar um pouquinho sobre o Alucard, que é o meu personagem favorito e eu estou louca pra falar dele. Eu acho que eu comecei a fazer esse vídeo por conta do Alucard. Eu fiquei completamente indignada com o que acontece com ele no fim da 3ª temporada. Eu acho que, assim, ele tomou praticamente de graça. O Alucard, ele é um personagem que tem uma evolução que eu achei interessante, apesar dele ficar um pouco estagnado ali na 3ª temporada. A gente tem todo o drama familiar dele, envolvendo o fato dele ser filho do Drácula e estar contra o próprio pai nessa guerra. A luta dele com o Drácula foi algo que eu gostei bastante de ter visto na série, que eu achei muito importante. Eu tinha um pouco de medo de que a série tirasse o protagonismo dele, do próprio drama familiar, pra colocar o Trevor como protagonista. E eu fiquei muito feliz de descobrir que o Trevor não ia ser um protagonista tão mais importante assim do que os outros dois do grupo dele. A luta do Alucard com Drácula, achei maravilhoso, a forma como ele derrota o pai.
e depois disso ele acaba assumindo o lugar do pai no castelo ao mesmo tempo que ele assume a mansão dos Belmont. Eu acho que o Alucard se tornou meio que um elo entre os vampiros e os humanos, e ele realmente não merecia o tipo de coisa que aconteceu com ele na terceira temporada, que é quando aparecem aqueles dois lutadores lá do Japão que querem eliminar uma vampira que estava abusando da população do vilarejo deles. Eles pedem ajuda pro Alucard, depois eles começam a cismar que o Alucard estava contra eles e atacam e tentam matar o Alucard, e ele não tem outra saída senão matá-los com as próprias defesas que ele colocou no castelo, as armadilhas mágicas dele. Eu sinto que aquelas pessoas estavam sendo realmente sinceras com o Alucard. Eu não lembro bem o nome desses dois personagens e já não vem ao caso porque os dois já estão mortos de qualquer forma, mas eu acho que eles estavam sendo realmente sinceros com o Alucard e que eles simplesmente perderam a confiança, o que faz um certo sentido, sendo que eles vêm de uma vila que foi abusada por vampiros poderosos por muito tempo. E eles acabam se voltando contra o Alucard por desconfiança e o Alucard é obrigado a matá-los, e eu acho que isso vai dar abertura pra alguma evolução do personagem, que acabou ficando estagnada nessa terceira temporada. Ele meio que ficou na mesma, ficou ali parado. A série deixou ele um pouco de lado pra focar também no Trevor e na Sypha enfrentando aquela seita muito louca que tava tentando trazer de volta monstros poderosíssimos. E eu acho que a abertura que essa terceira temporada deixou pra gente de conjuração de monstros, da treta que eles tiveram com aquele juiz que matava criança, e o fato deles terem se aliado a ele e depois descoberto o que estava acontecendo, e o Alucard também ter sido enganado, ter sentido que foi enganado por aquelas pessoas, vai criar uma desconfiança e vai dar aquele ponto de partida que a gente precisa para novos dramas e novas tramas na quarta temporada. Eu tô bem ansiosa. Espero que eles deem um pouco mais de espaço pro Alucard, que eu acredito que deve voltar com mais força nessa quarta temporada. Eu acho que eles devem voltar a juntar o grupo, ou do mesmo lado, ou colocar o Trevor e a Sypha pra enfrentar o Alucard, que pode ter retomado um pouco do pensamento do pai dele. Mas eu acho que o que tá vindo aí na quarta temporada tende a ser muito interessante. Eu espero que seja melhor do que a terceira temporada, que teve um desfecho que eu achei muito bom, mas que eu acho que se arrastou um pouco nos primeiros episódios. Até agora, minha temporada favorita foi a segunda. Quando o Drácula morreu, eu já senti que a Camila ia ser a grande vilã, e isso me deixou bem animada, porque eu acho que ela é uma personagem maravilhosa pra ser a vilã da história. E isso ficou ainda melhor quando a gente conheceu as outras vampiras que dividem o castelo com a Carmilla, que são maravilhosas. Eu amo todas elas, especialmente a Striga, que é aquela vampira lutadora grandona com cabelão. E eu gosto muito da Lenore também, que foi a que enganou o Hector e fez tudo acontecer com diplomacia e de uma forma que a gente sabia que ia acontecer, mas o Hector caiu direitinho, porque o coitado do Hector só se ferra nessa história. E também tô muito, muito ansiosa pra ver o que o Isaac tem pra nossa próxima temporada de Castlevania. Então, se vocês concordam com as minhas opiniões, se vocês acham que tá vindo alguma coisa muito diferente, comenta aqui embaixo pra mim, vamos conversar um pouquinho. E assim que sair a quarta temporada, eu devo fazer outro vídeo comentando o que eu achei dela e se as minhas expectativas desse vídeo foram concluídas ou se eu tava completamente errada sobre o que esperar da quarta temporada. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso vocês sejam novos por aqui. A gente se vê. Beijo e tchau, tchau.